Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas e ao fascismo. Alegrias, alegrias porque o bafo de bode está de volta. Mas com certeza ele não é o advogado Wassef. Vejam. Minhas amigas e meus amigos, eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito lisonjeado, muito honrado de ver uma meme circulando na internet comparando a figura do advogado de Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, Fred Wassef, com a figura da personagem que eu criei há 30 anos atrás, que é sucesso antológico na televisão brasileira, que é o Bafo de Bode. Fico muito feliz, muito honrado de ser lembrado neste momento, o personagem ser lembrado neste momento. Embora eu não concorde, tirando a semelhança física daquela fotografia, daquele meme, não concorde que sejam as mesmas pessoas ou que tenham os mesmos atributos. Para começar, Bafo de Bode era o inconsciente daquela cidade desgracenta. O inconsciente do Bafo de Bode era só alegria. Ele tomava a cachaça dele, tinha uma língua que tropeçava na língua, falava de todo mundo, sabia de todo mundo. Nesse ponto eles são parecidos, o Wassef e o Bafo de Bode. O Bafo de Bode sabia tudo o que acontecia naquela cidade desgracenta, como o Wassef sabe tudo o que acontece naquele Planalto Central desgracento. Mas o Bafo de Bode gostava das crianças, as crianças gostavam dele. O Bafo de Bode denunciava as pessoas rígidas, as pessoas safadas, hipócritas, os bandidos da cidade. O Wassef não faz isso. Ele guarda para si e diz: isso eu não posso falar. O Bafo de Bode tinha um megafone onde ele botava a boca no trombone e contava os podres todos, de Sinira, de Perpétua, de todo mundo. O Bafo de Bode sempre se colocou contra as injustiças. Sempre esteve atento, observando todas as maracutaias daquela cidade e botava a boca no trombone. Um pouco diferente do Wassef, que conhece todas as maracutaias da cidade, nega conhecê-las e não põe a boca no trombone. O Bafo de Bode era sujo, maltrapilho, mas não era ceboso. O Bafo de Bode não tentava esconder a sua cebosidade debaixo de um terno, nem debaixo de um emplastro para cabelo, de uma pintura. O cabelo do Bafo de Bode era um horror. A figura do Wassef me lembra muito mais o Posidônio Antunes, que é quando os líderes evangélicos, sob o comando do ator Jorge Dória, do personagem que o Jorge Dória fez, dão uma surra no Bafo de Bode, ele deixa de ser Bafo de Bode e se transforma em Posidônio Antunes. Um sujeito enquadrado, rígido, mas quieto. Então há vários pontos em que bate uma referência e há vários pontos em que diverge a referência. O Bafo de Bode era sobretudo libertário. O Bafo de Bode trabalhava com todas as forças vivas do erotismo, ao contrário de quem trabalha com a morte, de quem trabalha com os segredos ocultos, de quem trabalha com aqueles que lesam a pátria, lesam a cidade. O Bafo de Bode olhava de cima do coreto a cidade, as pessoas e dizia: raça de víboras, cidade desgracenta. Bom dia, cidade desgracenta. Ao contrário do advogado, que não é capaz de chamar ninguém de raça de víboras, pelo contrário, abraça as víboras e acaba picado por elas. Que foi o que aconteceu agora. Saiu de cena, como um palhaço que sai de cena, se despede porque não está agradando e sai fora. Saiu fora pedindo desculpas à família Bolsonaro se causou algum dano. Porque diz que Bolsonaro já não aguentava mais ele, não suporta mais ver a cara dele, diz que ele falava demais. E falava e atrapalhava muito, sujou mais a barra da família Bolsonaro do que antes, do que se ficasse calado. Só o Flavinho elogiou. O Flavinho publicou uma nota dizendo que ele prestou grandes serviços, que foi muito bom, que graças a Deus que é uma pessoa leal, mas que prefere contratar o outro advogado, aquele que defendeu o bandido Sérgio Cabral. Por que o Flávio faz isso? Medo. O Josias de Souza diz que é medo. Medo de que o Wassef ponha a boca no trombone, pegue um megafone do Bafo de Bode e saia contando todos os podres, todas as falcatruas que ele conhece. Então é melhor deixar ele, sai bonitinho. É a hipocrisia do poder. Elogia-se quem sai, com carta branca, com carta de recomendação. Assim como, por exemplo, eu tenho certeza que o Pinochet daria uma carta de recomendação para o Paulo Guedes agir no Brasil. E aí o Wassef pede desculpas e sai de cena. E não consegue explicar o que é que o Queiroz fazia na casa-escritório dele em Atibaia. Perguntado por um repórter da CNN, mas como o senhor explica? Como é que ele foi parar dentro da sua casa, do seu escritório? Falou: não sei, isso eu não posso falar.
Como não pode falar? O senhor está numa rede pública de televisão para dar uma entrevista, fale. Se não pode falar é porque tem muita coisa podre por trás. Aí ele justifica. Bom, o funcionário da casa tinha chave, ele também podia ter uma chave, ter entrado lá, ou o funcionário, o caseiro, pode ter facilitado. Quem vai levar a culpa é o caseiro, como sempre. O caseiro pode ter facilitado a entrada dele durante 1 ano, 1 ano e 2 meses. O caseiro todo dia de noite abria a porta escondida. Entra, Queiroz, entra. Fica aqui, come um peixinho, tem uma tilápia boa. Vamos fazer um churrasco domingo, o patrão não vem. Vem, agora sai. Vai dormir lá debaixo da mangueira, porque o patrão vai dormir aqui essa noite. Não dá para acreditar, né? Mas não dá para acreditar mesmo. Esse papo de que o funcionário tinha a chave, o Queiroz. Por que o Queiroz ia ter a chave da sua casa, do seu escritório? Por que um funcionário, um humilde caseiro, teria relações com o Queiroz? E por que o Bolsonaro e o Flávio, segundo o senhor, não sabiam que o Queiroz estava escondido na sua casa, no seu sítio em Atibaia? O senhor frequentava os salões do Palácio do Planalto, tinha intimidade com o presidente, tinha intimidade com a família, com os filhotes do presidente, ia para as posses de ministros, de embaixadores, frequentava o Palácio do Planalto e o senhor guardava o segredo. O Queiroz está na minha casa. O Brasil inteiro perguntando, cadê o Queiroz? Bolsonaro jamais lhe perguntou, cadê o Queiroz? Ou como está o Queiroz? Ou sabe do Queiroz? Nenhum bolsonarista, nenhum Bolsonaro lhe perguntou. E o senhor guardava só para o senhor, num orgasmo onanista fantástico só. Eu sei onde está o Queiroz, eu sei onde está o Queiroz, mas eu não vou contar para ninguém. Que delícia saber onde está o Queiroz. Quer enganar quem, meu senhor? Dizer que o Bolsonaro não sabia, que o Flávio não sabia. E quem sustentou o Queiroz e a família do Queiroz? E os remédios do Queiroz, e a doença do Queiroz, e a comida do Queiroz? E as idas e vindas do Queiroz ao Rio de Janeiro para ver o filho jogar futebol? Quem sustentou? Porque eu, se parar de trabalhar, eu tenho que ter alguém que me sustente. Eu não posso parar de trabalhar. Quanto mais aquela pústula, aquela coisa medíocre que a gente vê com cara de rato. Não é possível que aquilo consiga ficar 1 ano e 2 meses sem trabalhar, sustentando a família, gastando dinheiro, fazendo churrasco. Quem levou dinheiro para ele? Quem o sustentava? Vinha de onde? Então, realmente, a Meme tem razão. Há uma semelhança física entre o bafo de bode naquele momento e a vossa figura, senhor doutor advogado. É engraçado, é divertido, eu me divirto muito, eu dei gargalhadas. Mas é só aí, acaba aí. O bafo de bode jamais acoitaria um bandido, um criminoso. Mesmo que fosse da sua profissão defender criminosos. Mas defenderia, quando muito, até a página 8, porque é um momento em que tem que apresentar o criminoso. E aí, como é que fica? É preciso que a polícia descubra que está na sua casa para o senhor saber que está na sua casa, porque nem isso o senhor sabia? O senhor está querendo me dizer que está confirmando o ditado de que o corno é o último a saber? E neste caso, se o presidente não sabia, ficou sabendo através do senhor, quem seria o corno, o último a saber? Bom, são coisas da terra, para não dizer do terra, mas toquemos o barco. Ainda tem muita história para passar por debaixo dessa ponte. O senhor fez bem em se retirar. Queimaram o arquivo do Adriano, estão queimando muitos arquivos por aí. E o senhor é um arquivo vivo. O senhor sabe de coisas, como disse o senhor na CNN, isso eu não posso falar. Mas seus minutos de glória acho que acabaram, a menos que seja puxado um fio, um novelo, e seja desenrolada a história da sua vida com Queiroz. Será que era uma relação homoafetiva e ninguém podia saber? A Vera de ser engraçado, muito interessante, sobretudo para a causa LGBTQI. Mas duvido muito que a causa quisesse receber o senhor de braços abertos. As pessoas lá são muito honradas, as pessoas lá são muito dignas. Elas têm a humildade da luta, do dia a dia, da perseguição. O senhor não. O senhor tentou fazer parte dos salões palacianos, tentou fazer parte do poder. O que o senhor não sabe é que o poder, tanto para o senhor quanto para o Bolsonaro, está muito longe. A burguesia, a elite burguesa tem horror de novos ricos. Horror de novos ricos. E neste ponto, a Barra da Tijuca, lá o número 58, a partir dali em diante,
é o paraíso dos novos ricos. A eles, a burguesia e sua elite torce o nariz, embora tenha que aturá-los, como atura Bolsonaro. E como Bolsonaro aturou o senhor até hoje, embora diga agora que não quer mais ver a sua cara nem pintada, embora o elogio do Flavinho. De toda forma, quem viver verá. Talvez, como diz a imprensa, o senhor seja o Fiat Elba, aquele que derrubou o Collor, o Fiat Elba de Bolsonaro. Até lá, nós estamos assistindo de camarote, todos de mão dada. E o máximo que eu posso fazer daqui é gritar: Tribufu! Perpétua! Ó percata de alfinim! Raça de víboras! Mas dizer também, olha, vem cá, presta atenção. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.